gente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao finalzinho, boa do nosso Extra Campo. Hoje com a presença super especial do nosso queridíssimo André. Mas antes de tudo, calma, não fica nervoso. Antes de tudo, eu queria chamar o Jamer, que ele tem um recadinho gostosinho para todos nós. Então, gente, eu estou aqui para fazer uma pequena fala, né, de encerramento, antes do nosso encerramento oficial aí com o André Azenha, em nome do programa, em nome da coordenação do programa, né? A Laura está em reunião, a Anne, mas não pode participar. E ficou comigo, então, essa incumbência aí de fazer uma pequena fala, assim como foi a fala da Laura lá na abertura, né, uma fala breve. Eu vou fazer também aqui uma fala curtinha para a gente, né, em nome dos professores, porque esse evento foi um evento que a gente já tinha pensado há algum tempo e a gente não tinha conseguido colocar em prática ainda, né? Então, esse ano a gente convidou os alunos e fez reuniões para acertar, alinhar toda a organização desse evento. E eu começo agradecendo o pessoal que organizou, né? E aí eu vou citar aqui, claro, não vou citar todo mundo, vou citar a Valéria e o Júnior, que foram as pessoas com quem eu lidei agora no nosso encerramento aqui, mas em nome deles, todo mundo, né, que trabalhou junto, todos os moderadores, as moderações foram ótimas, né, a mediação. A gente sempre sabe que uma mediação numa mesa, ela transforma a mesa, né? Às vezes tem umas apresentações muito boas, mas não tem uma coordenação da mesa. A gente sabe que colocar um moderador dá uma dinâmica interessante, a dinâmica, inclusive, para os debates. Então, agradeço a todo mundo que trabalhou aqui no evento. Foi uma organização linda mesmo, o evento está lindo. E aí eu queria destacar algumas questões, né, a importância do evento, mas a importância do evento ela não é uma só, né? Ela é um conjunto de questões da própria organização, né? A primeira importância é um evento interno do programa, que não faz distinção entre mestrando, doutorandos e alunos de iniciação científica, né? Essa deshierarquização da pesquisa acadêmica eu acho que é muito interessante, né? A maioria dos congressos para onde a gente vai separam, né, os mestrandos dos doutorandos, alunos de graduação, etc. E a gente tende a achar isso normal, né, essa hierarquia, né? Tem até esses memes, né, como é o nome da orientadora lá? Esqueci o nome, tem um link, um perfil, né, esqueci o nome dela. Mas vários memes, né, sobre o orientador, sobre esse susto do orientador, etc., nessa coisa de hierarquia, né? Tinha uma figura, inclusive, que eram uns passarinhos, um em cima do outro, assim, o orientador, o doutorando, o mestrando, o IC. Não sei se vocês lembram disso. Não, aquele que aquela coisa hierárquica que um vai fazendo cocôzinho na cabeça do outro. Um pombo, né? Um pombo na cabeça da uma águia, um pombo, sabe? Do poleiro, clássica. Isso no corporativo é super ilustrativo e não é só do corporativo, né? Se aplica a qualquer área possível da humanidade. Exatamente. E aí essa foi uma das características mais marcantes assim desse evento que vocês organizaram, porque rompendo com isso e fazendo no mesmo nível todas as apresentações, a gente viu apresentações dos alunos de iniciação científica fantásticas, né? Com pesquisas muito interessantes, já com o pé aí na pós-graduação, e essa é uma coisa interessante para a gente aqui no programa, né? Que os alunos da graduação tenham um maior vínculo com a gente, entendam mais o que é a pós-graduação, e a iniciação científica tem uma contribuição muito grande para isso, para a formação dos alunos no âmbito da pesquisa, né? Uma outra importância que é muito boa para um evento como esse, e aí sim eu acho que é interessante a gente manter esse evento ano a ano, é conhecer as pesquisas, né, dos colegas. E aí eu estou pensando mais aqui no programa. Porque eu estou aqui no programa há 3 anos, e nesses 3 anos eu conheci pesquisas de muitos alunos das minhas disciplinas, alunos meus orientandos, né, alunos, e orientandas dos colegas, dos professores colegas. Mas a gente não consegue conhecer tudo. A gente não consegue conhecer os detalhes de cada pesquisa, a não ser que a gente participe de uma banca ou outra, né? E aí eu imagino também entre vocês, né? Às vezes eu falo para um aluno, o fulano tem uma pesquisa interessante nesse sentido, a fulana está pesquisando exatamente o mesmo objeto.
e às vezes os alunos não se conhecem, né? Não, foi meu colega numa disciplina, mas não sei. E esse evento tende a construir essa unidade e fazer com que vocês se conheçam e conheçam a pesquisa do outro. Eu tive uma formação de um grupo de pesquisa lá no Sul que fazia muito isso. Era um grupo grande, a gente apresentava para os colegas, a gente debatia com os colegas. E eu aprendi muito nisso, né? Então, um pouco do que eu trago hoje na minha experiência, assim, como professor e como pesquisador no programa, vem muito da minha formação, de conseguir assistir a apresentação de um colega num grupo de pesquisa, de uma pesquisa que eu não li ainda, ou li só um resumo, ou li um artigo, etc., mas conseguir identificar algumas questões, sugerir alterações, indagar sobre algum conceito, porque, de repente, está por um caminho e pode ser por outro, né? E esse tipo de atravessamento, né, da pesquisa, de uma pesquisa na outra, por mais que elas pareçam muito distantes, né, questões metodológicas, o referencial teórico, todas essas questões que às vezes a gente não dá muita bola porque a pesquisa é muito solitária, a gente tem um contato com o nosso orientador, a nossa orientadora, e acaba segmentando isso de uma forma muito solitária, né, a gente escrevendo sozinho, com os nossos livros, nossos artigos, e eu acho que se colocar na pesquisa do outro, entender a pesquisa do outro, perceber caminhos metodológicos diferentes do nosso, é muito enriquecedor. E eu acho que esse evento tende a se construir nesse sentido, né? De ter muitas trocas entre os alunos, entre as alunas, e fazer com que o aluno consiga perceber outros métodos de pesquisa, outros olhares sobre determinados objetos, né? Inclusive sobre assuntos que a gente não gosta, né? O Júnior estava falando antes que não gosta de K-pop, mas é uma apresentação incrível, né? E que nos faz pensar naquele objeto de com outros olhos. Eu orientei uma tese de doutorado do Fábio, e eu peguei a orientação na metade, né? Peguei só o final da pesquisa dele. Mas eu conhecia o Fábio de aquele evento que tinha na EMB, é uma jornada discente, né? Uma jornada de pesquisa, que era no final do ano, agora virou o CONIC, que é o Congresso Nacional de Iniciação Científica. E ele apresentou sobre o filme Ela, e na apresentação, o Encontro OAM, e na apresentação dele, Ela é um filme que quando eu assisti eu não gostei. E quando ele apresentou a pesquisa, eu fiz uma pergunta para ele no debate, e eu comentei, a tua apresentação fez eu gostar um pouco mais do filme, né? E eu assisti de novo depois da apresentação dele. E aí, quando eu estava aqui na MBI como professor, ele ficou sem orientador e tal, e aí eu comecei a orientar ele no final da pesquisa. E aí eu tive que trabalhar com ele em relação ao filme, aquele objeto. E eu fui gostando cada vez mais, porque o olhar de pesquisador, o olhar analítico, ele faz com que a gente se aproxime do objeto, eu acho que o André vai falar um pouco disso, né, mais adiante, a gente se aproxime de um determinado objeto, porque a gente gosta dele, a gente vai pesquisar isso, mas um olhar de pesquisador, ele se afasta desse olhar, né, dessa questão mais próxima do objeto, e faz com que a gente se relacione com ele diferente, mesmo aquilo que a gente não gosta. E isso eu estou falando de objeto, mas existem ali os referenciais teóricos, os conceitos, como trabalhar esses conceitos metodologicamente. Isso também são caminhos de pesquisa que é importante a gente perceber nos colegas, né? Então, esse evento tende a criar essa socialização acadêmica entre os mestrandos, as mestrandas, os doutorandos, as doutorandas, pesquisadores de iniciação científica do nosso programa, né? E isso é uma importância muito grande. De fato, esse evento está chegando agora no final, no último dia, no último momento, na nossa última mesa, com uma alegria muito grande, né? Eu acho que eu não consegui participar de todas as mesas, porque a gente tem sempre nossas tarefas, mas as mesas que eu participei, e isso tem sido recorrente, né, nas mesas, um trabalho de apresentação e de discussão sobre os trabalhos, e mesmo quem está assistindo, né, de uma leveza dos trabalhos, eu acho que isso é importante também. Porque às vezes a gente fica com muito medo de apresentar a nossa pesquisa, porque ela está em andamento, né? Então, às vezes, a gente não sabe exatamente a que ponto a gente vai chegar e como a gente vai apresentar isso, né? E aí, às vezes, esse nervosismo, ele impede que o aluno pense em determinadas mudanças, determinados trajetos, né? Até, inclusive, outras formas de olhar para o seu objeto. E eu acho que esse evento é interessante nesse sentido, né? De fazer com que isso se transforme, talvez, uma preparação para vocês circularem mais, criarem redes de pesquisa, né? Conhecer pessoas que pesquisam coisas parecidas e de forma parecida em outros estados, né? Agora a gente está no remoto, isso facilita bastante, né, esse contato com outros lugares, né? Quando às vezes a gente vai para um congresso, eu no meu doutorado eu tive isso várias vezes. Eu fui, vou dar um exemplo só bem curtinho. Eu fui para um congresso
em Buenos Aires, e era um congresso de uma semana, e eu cheguei lá, participei de várias mesas, várias apresentações, e a minha apresentação era no último dia. E quando eu cheguei na minha apresentação, não tinha ninguém na sala, era o último dia do evento, e eu fiquei muito frustrado, porque eu apresentei para 3 pessoas, sabe? 4 pessoas. E voltei para o Brasil, gastei uma grana, e disse, putz, a minha apresentação... Claro que o evento foi interessantíssimo, e valeu a pena ter ido. Mas às vezes a gente se frustra num congresso que é distante, né? E ter esse congresso interno, que é com os colegas, faz com que a gente também tenha ali um espaço de diálogo que é bem interessante. Então, eu deixo aqui meus parabéns e o agradecimento pelos professores, em nome de todos os professores do programa, em nome da coordenação, e deixo aquele incentivo, né, que os alunos continuem produzindo a jornada e que vem aí a jornada 2.0, né, em 2022, e que a gente possa manter esse evento e talvez perpetuar ele, né, com outros alunos organizando no ano que vem e outros alunos que vão entrar no programa e que vão circular e que tenham essa dinâmica e levem adiante esse projeto, que é um projeto muito interessante. Então, eu gostaria muito de ter, assim, eu sou muito entusiasta desse evento, eu fui um dos professores que mais incentivei com que a gente tentasse organizar isso com os alunos. E eu gostaria muito que esse projeto tomasse uma vida longa, né? Então, vida longa, a jornada Extracampo, está todo mundo de parabéns, todas e todos vocês, e é um evento dos alunos, das alunas, para os alunos e as alunas, né? Então, isso está na mão de vocês, cabe a vocês levar adiante, e eu acho que é muito gostoso. Tem uma última coisa, que é a questão de organização de evento. O Júnior, a Valéria, todo mundo que está organizando sabe que é uma tarefa difícil, né? Que envolve muitas coisas, mas é uma tarefa muito legal, vocês vão levar isso aí para adiante, que é essa coisa de produção, né? Que é resolver problemas, e organizar um evento cheio de detalhes, cheio de coisas, e resolver uma coisa ali, outra aqui, nossa, caiu tal coisa, nossa, tem que resolver isso. Isso dá uma dinâmica para levar a vida depois, e eu acho que a pós-graduação tem muito disso. Pouca gente nota, mas a pós-graduação tem muito dessa coisa de produção, de organizar coisas, de resolver muitos problemas. Sempre tem um problema para resolver, e sempre de forma coletiva. Retomo o que eu disse, né? A pesquisa parece aquela coisa muito solitária, mas é na troca da pesquisa científica, né, dos resultados da pesquisa, que isso vai se dar. Então, não adianta a gente achar que a nossa pesquisa é nossa, minha dissertação é minha, a minha tese é minha. Sim, no contato ali na pesquisa que você faz, no contato com o orientador e com a orientadora, mas os resultados disso é para o mundo, isso vai servir para muitas outras pesquisas. Então, essa troca, esse atravessamento também é algo coletivo, né? Então, organizar isso de forma coletiva é muito interessante. Fica aqui o agradecimento a todos e a todas e o incentivo para que a gente tenha uma ótima jornada 2.0 no ano que vem. E fico feliz de estar aqui um pouco antes da fala do André, que é meu orientando de doutorado e foi um dos meus primeiros orientandos, né, quando eu cheguei na MB, de mestrado. Fico bem contente. Aí, sensacional. Obrigado, gente. Obrigado, Jamer. Pô, a gente fica muito feliz de ter esse feedback, né? É interessante todo mundo entender assim, nossa, funcionou tudo muito bem, não teve problemas, teve um monte, mas assim, a satisfação de você poder encarar os problemas, né? Mostra assim, acho até melhor quando dá tudo certo e você fala assim, nossa, né? Tava tudo tão simples, tão fácil, será que eu fiz certo, né? Porque quem faz alguma coisa como desafio e faz com intensidade, lógico que vão aparecer desafios, vão aparecer problemas, vão aparecer provas para resolver. A gente resolveu todas. A gente tem a segurança, né, de que assim, demos conta. Isso aqui está muito redondo, o que está errado aqui? Mas quem está dentro sabe, né, Val? Não foi suave. Não, foi assim, foi legal, não foi suave, mas quando ficava muito reto, a gente olhava e falou, tem coisa errada aqui, não pode estar certo isso. Mas foi uma satisfação em nome de todos nós, do Júnior, da Gi, Mari, Ângelo, Davi. Só para fazer uma falinha muito rápida, Jamer, assim, quando a gente desenhou esse evento, a gente não queria que fosse um evento carrancudo, a gente nunca quis que fosse carrancudo, muito pelo contrário, a gente queria que ele tivesse essa veia muito mais de conexão. E a gente precisou realmente, a gente quis, como DNA para ficar para as próximas gerações,
o fomento do networking, porque apesar de tudo, e apesar de vocês falarem é solitário, não precisa ser tão solitário assim, porque essa colaboração de meio, de um empurrando o outro, um ajudando o outro de alguma forma, vai te suavizando nessa trajetória. Porque assim, a gente sabe que em algum momento vai quebrar os ovos, mas enquanto isso, é muito importante assim, um dividir, fiz o relatório assim, putz, está aqui o meu modelo, usa uma dica, ou simplesmente, nossa, estou cansada, eu também, esse tipo de coisa acaba ajudando. E essa não diferença com a galera de graduação, a gente também entendeu como super importante, porque se a gente quer continuar o programa mais 20 anos, eles são a próxima geração. Então, não fazia sentido na cabeça da gente essa coisa chata do hierárquico acadêmico. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente alcançou a ideia e assim, a vida longa e prosperidade para o programa. Você achou que não, nós é geek, então é isso. Deixa eu só, já que a gente está nessa onda de flexibilização dessas estruturas mais carrancudas dos eventos, eu esqueci de comentar uma coisa que é muito importante em nome do programa, em nome dos professores e da coordenação, que é a jornada, ela marca os 15 anos do PPG-Com, da AMB, né? E isso é uma marca importante. Então, o programa está completando 15 anos agora, né, nesse ano, e essa jornada, ela marca exatamente esse aniversário, né? Não podia ser, vocês falam, é o melhor Stanley do mundo, assim, eu tenho que incorporar, é o melhor estilo Stanley, mas é claro que tinha que ser com a gente, porque a gente é forte, a gente é incrível, entendeu? Então, assim, e aí, azar de vocês que me elegeram como representante discente, porque vocês vão sofrer na minha mão, assim, eu não vou fazer nada, eu só vou falar, é isso, causando geral. Mas, assim, vamos aos nossos ilustres hoje, porque os nossos ilustres, eu tenho certeza que o Deco vai arrasar. Ju, as devidas apresentações para o Deco. Gente, já deixo um beijo de antemão, queridíssimos. Obrigada por todo o apoio, obrigada pela audiência, desde já, porque tem sido fantástico. Juju, você. Maravilha, vamos lá. Bom, vocês têm algumas horas aí, porque eu acho que eu vou ler esse currículo enorme, super extenso e bacana que o André tem aqui, que é sensacional. Eu vou fazer uma pergunta no final já desse currículo aqui. O André Azenha, ele é doutorando em comunicação, tá, em audiovisual aqui pela AMB Morumbi, tá? Produtor cultural, crítico de cinema, curador, escritor, assessor de imprensa. Calma, não parei ainda, tá? Diretor do Santos Film Fest, um baita festival, uma baita iniciativa que eu adorei, né? Autor de livros como Batman, a série animada, Uma Revolução dos Heróis da TV, Era dos Boçais, de poesias, olha só, histórias, Batman e Superman no cinema, Adélia Sampaio, O Segredo da Rosa, Rubens Evaldo Filho, poxa, saudoso Rubens, Vida de Cinema, entre outros, tá? Ele coordena a Cinezen Edições Literárias, né? E organizou vários eventos aí de cinema e cultura geek. Pergunto já de cara para o André, quantas horas tem teu dia, meu amigo? Eu gosto de dormir. Mas alguma coisa nessa equação não bate. Eu sou muito inquieto e assim, o festival tem várias atividades que eu faço junto com a Paula, que é minha parceira de vida e de profissão também, várias coisas. Então e tem algumas pessoas que somam com a gente, que são muito importantes, a gente consegue dar vazão aos projetos, assim, mas eu sou muito inquieto e eu deixo as pessoas que estão perto de mim um pouco malucas, assim, né? Mas a gente segue, vai dando. É bom fazer para a saúde também, para a mente, né? É isso aí. Agora, uma coisa, desses projetos todos, qual que você tem dedicado mais tempo atualmente? O Santos Film Fest, ele, assim, é muito tempo, porque acaba uma edição e já está pensando na outra, né? Às vezes a gente nem acabou a edição que está rolando, a gente já está pensando nos próximos homenageados e tal, data. Então é um projeto que toma muito, até porque ganhou uma proporção, são muitos filmes, é muita gente envolvida assim de participação, a equipe é enxuta, né? E aí quando chega mais ou menos umas 2 semanas antes do evento, aí tem a galera que
vem somar de produção e tal, né, rede social, etc, mas é um evento que demanda bastante energia, assim. E sempre tem a fase de negação, sempre que acaba um festival, eu falo que não quero fazer mais, foi o último, que não quero infartar, mas aí a gente continua, né? É meio viciante, assim, é meio viciante. Agora, assim, eu imagino exatamente isso. É difícil realizar. Você quer contar mais ou menos com a gente como é que é o processo de você desenvolver uma iniciativa dessas, principalmente considerando que a gente está ainda num processo de pandemia? Sei lá, dá uma ideia para a gente que a gente vê o produto pronto. Mas como é que é esse processo? E eu vou um pouquinho mais fundo. Quando surgiu essa ideia? Né? Quando brotou essa iniciativa? Como é que você fez ela começar a crescer e realmente fazer ela acontecer? Dá para falar um pouco para a gente? Eu preparei um PPT sobre o Santos Film Fest, porque eu ia falar do Batman primeiro, mas a gente pode inverter. Se o pessoal tiver tempo e paciência, não tem problema nenhum. Como você quiser. Se quiser, já... Aí a gente vai de Batman. Deixa o grande momento para o final. Vamos seguir essa linha, vai ser interessante, se for possível. A gente vai de Batman ou Santos Film Fest primeiro? Vocês que sabem. Eu voto no Santos, depois a gente vai de Batman, pode ser? É bom. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer rapidinho o convite, né? Dizer que é uma missão aqui, uma grande responsabilidade, porque o evento tá lindo, foi lindo, uma apresentação mais legal que a outra. Queria agradecer o Júnior, a Val, a Giovana, toda a equipe aí da organização, meu orientador do coração, o Jamer, a Laura, a coordenadora, a Sheila, que ficou mais em contato com o pessoal, a professora Sheila, né, e todo mundo que está acompanhando agora a gente aqui, o professor Rogério, que está aí também, né, acompanhando, parceirão. Bom, gente, Santos Film Fest, né, respondendo a sua pergunta. Tem aquele lema do It Yourself do punk rock, né, então acho que quem trabalha com produção cultural muitas vezes organiza aquilo que quer consumir, quer estar presente, às vezes não tem, e eu senti a falta de Santos aqui, que é uma cidade que tem uma tradição de cinema, né, Nuno Léo Maia, Beth Mendes, Sérgio Manberti, Jandira Martini, Neila Torraca, Rubens Evaldo Filho. Tem uma galera aqui que fez história em TV, cinema e tal, né? Transcendeu as fronteiras e tal. Não tivesse um festival de longas metragens, principalmente. Aí, em 2014, com o Sesc, a gente fez uma amostra que chamada Cine Brasil Cidadania, que, a princípio, foram poucos filmes, 3 longas, mas a gente trazia as diretoras. A primeira edição já foram com 3 diretoras mulheres, a Beatriz Sainer, que hoje está, né, uma das grandes cineastas aí do Brasil, a Elisa Capai e a Andrea Pasquim, que é alguém que eu já conheço de longa data. E aí, em 2015, a gente fez uma segunda edição, e aí, em 2016, a gente achou, bom, tá na hora de expandir isso, botar filme internacional e montar um festival. Aí, a pessoa que deu a bênção para o Santos Film Fest foi o Toninho Campos, que é um empresário aqui de Santos, tem o Cine Rocks, que é um cinema de quase 90 anos, cinema de rua, que quase fechou agora na pandemia, mas conseguiu resistir. Eu faço assessoria de imprensa e produzo os eventos desse cinema, já vão fazer 10 anos agora, em setembro, todas as pré-estreias e tal, então já tinha essa experiência de estar em contato com o distribuidor, com os artistas e tal. E aí a primeira edição em 2016 do Cine Fest foi basicamente eu com um bannerzinho nas costas, fechando alguns lugares públicos, privados, fazendo contato com cineastas, a gente não abriu inscrição, mas o festival rolou, a gente já teve um apoio de mídia legal, e no segundo ano aí a prefeitura já entrou com um apoio um pouquinho melhor, e aí a gente foi fazendo uma cadeia de contatos, expandindo o festival, e aí em 2018 foi o ano que a gente enlouqueceu, porque foi um ano que teve mais de 80 filmes e tal. Eu vou contar um pouquinho aqui da história rapidinho, né? Enfim, entre os objetivos, a gente consolidar o cinema aqui na região, o cinema nacional, porque, como acho que em várias cidades de porte médio, os cinemas, as redes mais conhecidas priorizam os filmes estrangeiros e tal, né? Aqui a gente tem um cinema público que é na praia, um posto de salvamento que é um cinema, que é o Cinearte Posto 4, fez 30 anos, está fazendo 30 anos. Democratizar o acesso à cultura, então toda a programação sempre foi gratuita, espalhando as sessões pela cidade e priorizando até áreas vulneráveis, né? A gente leva para o DIC da Vila Gilda, que tem o menor IDH aqui do litoral, é a maior favela sobre palafitas do Brasil, aqui em Santos. Aí tem um instituto lá cultural que a gente faz as sessões, enfim, fortalecer, promover intercâmbio, vários objetivos aí que a gente tenta cumprir nesses anos, né? Aí em 2016, que eu falei, foi um festival mais enxuto, a gente lançou um longa-metragem na abertura, inclusive dirigido pelo Delson Matos Gomes, que
acho que defendeu o doutorado agora, mês passado, aí na AMB, né? E ele foi meio que meu padrinho para entrar na AMB, porque ele ficava no meu pé, faz lá o mestrado, vai fazer mestrado, e aí me levou para a AMB, ele é daqui da região também. Né? E algo que a gente também sempre procurou foi ter as outras artes envolvidas. Então, todos os anos a gente faz alguma exposição, algum lançamento de livro, esse diálogo com as outras áreas que não deixam de ter ligação com o cinema, que nasceu a partir de todas as outras artes, né? Da fotografia, na essência, mas tem a ligação com a literatura, com as artes cênicas e tal. Então, a gente procura ter tudo isso envolvido. Em 2017, a gente já consegue ter um apoio maior e a gente passa a ter os homenageados. E aí tinha o Luciano Quirino, que é um ator daqui da região, com 30 anos de carreira, e nunca tinham chamado o cara para nada, para cá, né? Ele faz novela, faz vários filmes, Gonzaga de Pai para Filho, tá naquela série agora, Galera FC, da Fox, enfim. A gente prestou essa homenagem. E a atriz Ondina Claes, e aí eles passaram a ser os padrinhos, porque foi o ano que o festival ganhou uma outra proporção, e aí eles batizam os troféus que a gente entrega anualmente para algum profissional masculino, uma profissional mulher, que tem um destaque no cinema brasileiro. Né? E aí tem uns dados aí, o número de pessoas que participou, bate-papos, foram 2 exposições, e aí a gente tenta usar sempre a criatividade. Então aqui em Santos tem um cara que é o maior fã de Sônia Braga do Brasil, que é o Rodemar Lopes. Ele foi consultor da homenagem para a Sônia lá no Festival de Gramado em 2016 e é muito meu amigo, ele tem um acervo que nem a Sônia tem. Fizemos uma baita exposição com os itens dele e tal. E também a gente nunca deixou de ter um braço em cultura pop, porque quando a gente fala de formação de público, a gente entende que, por mais que foque em cinema brasileiro, cinema independente, tem que ter um braço para atrair o público que não é aquele público do segmento, da panelinha, né? A gente quer expandir o cinema, então tem que procurar maneiras de ter um alcance maior. Aí, em 2018, a gente homenageia o Rubens Evaldo Filho, né? Foi a última assim, a homenagem em vida que ele teve. Tem uma exposição com todo o acervo pessoal dele, de vida e carreira. Foi uma trabalheira trazer isso para Santos, da casa dele, lá na Granja Viana. E homenageamos a Eliane Café, que é uma grande cineasta brasileira também. Aí tivemos outras exposições, a gente faz uma virada cinematográfica na Cinemateca aqui de Santos, que é uma casa, tem a sala de projeção, foi criada por um francês que veio para Santos nos anos 60, e era o Maurice Lejardi, que era quem trazia as películas de filmes estrangeiros, e aí os santistas passaram a ter acesso a filmes franceses, italianos, de uma maneira mais constante, e ele fundou o Cineclube de Santos também lá nos anos 60. E aí, nessa virada, a gente dá um café da manhã, a gente roubou a ideia do Belas Artes, e a gente tem parceria com uma padaria aqui, que é uma padaria decana, então o nosso café é muito mais gostoso que o do Belas Artes e mais completo, também é gratuito, também para quem sobrevive aos 3 filmes. E aí, 2019, acho que foi a edição que mais repercutiu, porque a gente abriu com a pré-estreia do Turma da Mônica Laços, veio o elenco, foi a pré-estreia nacional. Essa é a sala 5 do Cine Roxy, que é uma sala para quase 500 pessoas, e aí a gente ainda lotou mais uma sala de 150, então foi um dia bem insano, assim, e é aquela coisa, por mais que a gente programe todos os detalhes, sempre tem algum BO para resolver, algum problema, alguma coisa, às vezes coisas que a gente já meio que antecipa e outras que surgem, né, e lidar com muito artista também, então envolve muita coisa aí. Aí foi um ano que teve 20 mil pessoas entre sessões, exposição, tudo, né, alcançaram. A gente fez 2 viradas, porque eram os 80 anos do Batman, então a gente fez a virada na Cinemateca, né, mais cult e tal, e fez uma virada no MIS aqui de Santos, com filmes do Batman. E nesse festival também a gente fez uma exposição do Batman, aí com parte da minha coleção. Na outra apresentação tem uma foto de parte da coleção, e também foi uma edição bem intensa. 2020, com a pandemia, a gente teve que migrar para o online. Homenageamos o ator Paulo Betti, a Júlia Catarini, que é uma diretora e atriz trans, primeira a colocar um filme em circuito comercial no Brasil, que foi o T-Fortune, um curta-metragem que era exibido em sessão dupla com Lembro Mais dos Corvos, que é um longa que ela atuou e que foi dirigido pelo Gustavo Vinagre, e o Sérgio Rezende foi homenageado. Essa imagem é da abertura, com o Luciano e a Ondina. E aí o Luciano e a Ondina, que são os padrinhos do festival, eles sempre estão na abertura, né, para a entrega dos troféus. Nesse caso foi online. E aí foi uma experiência, porque o festival ia ser no meio do ano,
E a gente viu, os cinemas aqui fecharam antes do governador dar o decreto, né? Os cinemas tiveram esse cuidado, enquanto grande parte do comércio queria manter, faziam aquelas carreatas da morte, lá e aqui em Santos rolaram várias nesse sentido. Infelizmente, os cinemas aqui tiveram consciência, fecharam antes as portas, né, para cuidar das pessoas e tal. E a gente já foi planejando a questão de migrar para o online. E aí a gente fez uma parceria com a Videocamp, que é uma plataforma que exibe filmes brasileiros, geralmente de caráter educativo, de cidadania. E aí exibimos toda a programação lá e a programação de palestras e workshops. E aí teve um lado, se perdeu o lado do tete-a-tete, movimentar aqui o hotel, restaurante, o cinema e tal. O festival foi visto, tem um mapinha aqui embaixo. Esses pontos foram os países onde tivemos acesso, as pessoas acessaram os filmes. Esse mapa foi a Videocamp que mandou, então teve muito filme visto em várias partes do mundo, assim, e aí ajudou a levar o nome do festival, da cidade, para vários cantos, assim, foi bem bacana. E aí esse ano, né, a gente sempre teve um apoio da prefeitura, assim, um apoio pontual, apoio de emendas parlamentares de vereadores, e quando raramente pinta um patrocínio privado, a gente bate nas empresas, tenta virar, leva muitos nãos, mas volta e meia surge um sim. Mas aí, nesse ano, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer com o edital, e a gente ganhou 2 prêmios do PROAC ano passado. A gente escreveu em cima da hora, assim, na última semana, e a gente ganhou o edital de festival, e o edital de histórico de festival, né? Porque, assim, acabou o festival, a gente faz todo um relatório, dá print em tudo, o clipping de imprensa que é sempre gigante, assim, são mais de 200 matérias e é muita coisa. Aí precisa ter equipe ali para ajudar, das redes sociais, os prints, de tudo que é possível, assim, a gente faz um relatório muito grande. É um calhamaço de papel ou PDF de gigante, até para a gente poder buscar apoiadores para os próximos anos, né? Desde o restaurante que dá a refeição para o artista, o hotel que cede a estadia, né? E aí ganhamos esse de histórico e o de festival. O de festival a gente fez uma edição especial em março, que foram mais de 80 filmes dirigidos ou produzidos por mulheres, e a homenageada foi a Adélia Sampaio, que é a primeira cineasta negra brasileira a ter um filme em circuito comercial, que foi o Amor Maldito. Também é o primeiro filme de temática lésbica a ser exibido em circuito comercial no Brasil. Lembrando que em 84 a gente ainda estava em regime de ditadura, né? Então ela teve vários problemas para lançar o filme. E aí também, já nessa edição, a gente começa a trabalhar a nossa editora, o selo editorial, lançando os livros da coleção Santos Film Fest. A gente disponibiliza o e-book gratuito e faz algumas edições impressas que a gente sorteia durante a programação. E aí, aquilo que eu falei de intercâmbio, a gente, na abertura, tem um exemplo disso, que é a Adélia, que é uma cineasta veterana, e trabalhou comigo a Falabella há muitos anos também no teatro e tal, com a Vitória Felipe, que é uma cineasta saída de uma comunidade aqui de Santos, né, vulnerável, formada pelo Instituto Querô, que é uma ONG que trabalha com crianças e jovens de áreas vulneráveis à questão do audiovisual, né, e ela se tornou produtora profissional de cinema. Então a gente faz esse intercâmbio regional com alguém de relevância nacional, e a Paula, que organiza o festival, né? Então foi uma edição muito bacana, assim, no júri, o Jamer e o Rogério já participaram do júri também. A gente procura chamar pessoas que têm um currículo legal para fazer essa seleção e tal, e a gente tem tido sorte de ter programações bem legais. E aí nos surpreendeu também porque várias cineastas, que nem a Helene Inês, que batiza um dos troféus da Mostra de Tiradentes, que é um festival importante e tal, escreveu o filme dela. As filhas dela, com o Sganzella, com a Dijin, assinar, escreveram um filme também. Então foi um festival bem bacana, essa edição especial online com os filmes dirigidos ou produzidos por mulheres. E aí tivemos, em junho, a 6ª edição, que a gente trabalhou a questão da arte ultrapassando os limites físicos, sociais, mentais, geográficos e pandêmicos. Nessa 6ª edição, homenageamos a Andréa Pasquini e o Rodrigo Aragão.
a gente procura sair na hora de mirar o homenageado, não só trazer aqueles nomes mais consagrados, mas mirar também pessoas que tenham já um trabalho constante no cinema. A gente trouxe o Rodrigo Aragão porque é um cara, um dos principais nomes do cinema brasileiro de terror, né? Ele começou a fazer cinema independente, agora está fazendo filme já com edital e tal, mas assim, ele tem 6 longas de terror que percorrem o mundo inteiro, os principais festivais voltados a terror, fantasia, né? E aí a gente enxergava que os festivais assim mais convencionais não estavam dando o espaço devido, tirando algumas exceções assim. Então a gente sempre procurou também fazer essa provocação do cinema nacional, de trazer os mais variados gêneros. E aí a gente abriu também uma amostra só de animações, e aí nos surpreendeu, porque a gente recebeu mais de 60 filmes de animação. A gente passou a dividir o curta ficcional, documentário e animação. E a Andrea Pasquini, que é uma documentarista que já tem 20 e poucos anos de carreira também. Tem uma relação com o Santos, de dar aula, de ministrar cursos e tal. E tem filmes bem legais, porque ela foi a pioneira na questão de filmes sobre futebol, fazer sucesso em rede comercial com o Fiel, que é o filme sobre a queda e a volta do Corinthians, né, da primeira para a segunda e da segunda para a primeira divisão. Aí vários clubes começaram a fazer os seus filmes também e lançarem. Então foi uma edição também que a gente ficou bem feliz. E aí, com as retrospectivas dos 2 diretores, tivemos filmes que, assim, teve um filme que é Mulheres de Havana, teve 3 mil acessos. Assim, perto de um festival de São Paulo ou festival de Brasília, assim, ainda é pouco. Mas fora de uma capital, assim, a gente ficou muito feliz, porque, né, imagina quantas salas do Cine Rocks a gente teria que lotar para ter 3 mil pessoas. E fizemos aquilo que eu falei de ter o Braço Geek, uma exposição em homenagem aos 80 anos da Mulher Maravilha no virtual, uma exposição virtual também, porque é justamente aquilo de chamar a atenção da pessoa que às vezes não vê o filme brasileiro, mas tentar trazê-la para, ó, a gente tem aqui, tem isso também, e aí você pode consumir os 2 tipos de arte, de conteúdo, seja o que for. Essa é a história do Santos Film Fest. A próxima edição está programada para 21 a 28 de junho do ano que vem. Os homenageados deverão ser o Wagner de Assis, que faz os filmes espíritas, Kardec, Nosso Lar, Menina Índigo, porque é um nicho de cinema brasileiro que conseguiu criar um público e levar as pessoas para cinema, para as salas de projeção para verem filmes brasileiros. E a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta negra de grande êxito e que tem uma formação, ela estudou na Alemanha e faz curtas e médias-metragens que são premiados no Brasil, no exterior, né? Então a gente sempre tentando fazer essas conexões, assim, não ser tudo muito igualzinho, monotemático e tal, né? A gente tenta ser bem variado nesse sentido do que fazer um recorte específico sobre algum tipo de cinema e tal. E tem dado certo. O festival já é calendário oficial de Santos, desde a 2ª edição, né? Os veículos especializados em cinema sempre colocam o Santos Film Fest na lista de festivais do ano. A cobertura de imprensa é bem legal. A gente tem aqui mídia partner, a TV Tribuna, que é a Globo local, né? A Globo, mas é que aqui, como o Santos, meio que todo mundo também se conhece, são pessoas que trabalham, são bem legais. Eles dão aqui bastante espaço para a cultura, no Bom Dia, na hora do almoço, no Jornal da Noite, então, e o jornal impresso também, mas a gente também tem parcerias com mídias alternativas, a gente procura estar em todos os lugares, e divulgação é algo fundamental para conseguir trazer o público, que é justamente aquilo que a gente não quer falar para quem já é convertido, né? A gente quer expandir o cinema, levar o cinema e tal. E aí é isso, gente. Essa é a breve história do Santos Film Fest, que a gente espera. E aqui a editora, que foi a cria do festival, né? Aqui tem 3 livros da coleção. A gente já lançou mais 2, que é o da vida da atriz Ondina Claes, e um do Valdemar Lopes, que é o crítico aqui, que é o fã da Sônia Braga também, que é sobre grandes interpretações do cinema nacional. E aqui tem outros livros da editora também. A gente lançou a editora oficialmente sexta-feira passada, num evento presencial, no café desse cinema de rua, que é o Cine Rocks. E foi bem legal, porque assim, as pessoas usaram máscara, seguiram tudo direitinho, e numa noite, assim, em plena pandemia, a gente conseguiu vender mais de 100 livros, então foi bem gratificante. E são livros de bolso. Aqui tem mais 2, ó, o da Ondina. Esse é um meu, sobre curtas-metragens de grandes cineastas, né? Então, curtas do Christopher Nolan, da Ava DuVernay, do Jorge Furtado, Glauber Rocha, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Laís Bodansky, Luiz Bolognese, são artigos
de curtas desses diretores, né? E é isso, o São Cinefest é isso. Se tiver alguma dúvida, questão de produção especificamente, estou aqui para falar, se eu puder transmitir algum tipo de... Né? Deco, e não esquece de falar que quem compra as edições pocket dos livros ganha um livro autografado, que isso é importante. Ah, tá, o Merchan, aí, assim, esses livros, os primeiros da coleção, o e-book estão disponíveis gratuitamente, a gente sorteava e mandava para parceiros e tal. O da Undine do Valdemar, do Valdemar e esse meu estão em pré-venda no Catarse, e aí depois quem quiser eu mando o link lá e tal. E ainda tem uma outra coleção que a gente começou, que é os filmes que marcaram a cultura pop, é uma trilogia de livros de bolso sobre aqueles filmes dos anos 80 que chegavam na TV aberta, pela primeira vez na TV e tal. Eu falo até um pouco da aula do Gelson, que ele dava aula de cultura pop no mestrado, eu falo aqui nesse livro. Tem o Rogério Ferraraz, que está citado na introdução aqui também. Olha só, aí sim. E é isso, o São Cinefest é isso, é um festival que a gente faz com muita dedicação, muito carinho. A gente faz sessões infantis também, procura levar crianças que nunca foram ao cinema. A gente vai aos lugares, mas também costuma fazer essa inversão, arrumar os ônibus e tal, e levar a criançada das áreas mais vulneráveis para verem filme. E aí tem uma questão também que a gente debate muito aqui, que é a formação de público. Você tem que ter um cuidado de exibir filmes também que as pessoas tenham vontade de ver, né? Porque as pessoas estão em comunidades. Eu estou lá no Arte no DIC, que é uma área muito vulnerável. Assim, as pessoas não têm dinheiro às vezes nem para ir no Bom Prato, mas são bombardeadas de informação na televisão sobre os filmes da Marvel, sobre os filmes, enfim, dos blockbusters. Então, quando a gente leva essas crianças pela primeira vez ao cinema, a gente leva para verem filmes que estão em cartaz, que as outras pessoas estão tendo acesso, e as pessoas que vêm das áreas vulneráveis têm direito de ter esse acesso também. Então a gente procura, e aí dá pipoca, dá o refri, a experiência completa, procura oferecer. E aí a gente fez uma sessão especial do Turma da Mônica Laços, trouxe o cachorro que faz o Floquinho, o cachorrinho original do filme veio, a criançada adorou, assim. Então a gente procura fazer, não só durante o festival, mas durante o ano, a gente faz outras ações nesse sentido também. Tem que ter essa inclusão, né, André? Porque você propagar a experiência, sendo que só alguns podem ter acesso àquilo, é extremamente frustrante, né, para a sociedade. Você gera uma expectativa que só alguns têm condição de bancar, isso é péssimo, né? Gera um resultado social péssimo, né? Mas eu queria perguntar duas coisas para você, tá? Na hora que você falou aqui da Cinezen, eu tenho duas perguntas. Como é que é, por exemplo, a receptividade em relação a alguma proposta de projeto? Vocês recebem o projeto assim, de quem, de repente, quer se associar a vocês para lançar alguma publicação? E se tem algum projeto sendo incubado aí, que você pode falar alguma coisa já para nós, algo que está em desenvolvimento, para deixar o pessoal com água na boca já? Tem sim. Assim, a princípio a gente não queria ficar... Porque é uma estrutura muito enxuta, assim, sou eu e Paula, né, e são livros de pequena tiragem, 50, 100 exemplares, que a gente está começando, né, uma MEI, mas a gente vai lançar a dissertação de mestrado do Celso Ronald, sobre os filmes do Tarzan, e aí vai se chamar Tarzan, o Macaco Branco, porque a gente procura dar uma adaptada também no texto, porque a ideia é que tenha o tom acadêmico, mas que possa dialogar com quem não é da academia. E a gente vai lançar na Semana da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é dia 20 de novembro. A gente deve fazer um lançamento em São Paulo, se a questão da vacinação tiver melhor e tal, né? Porque o Dória agora abriu tudo, tá uma festa. E aqui em Santos, com o Conselho da Comunidade Negra de Santos, que são parceiros já de longa data, a ideia é trazer o Celso para dar uma palestra e lançar o livro aqui também. E aí a pré-venda no Catarse, a gente vai fazer o caminho inverso, vai começar a pré-venda antes, provavelmente mês que vem, para entrega 60, 90 dias depois. E é um livro que vai ficar bem legal, assim, é o primeiro... Tem o do Valdemar, mas como o Valdemar já é daqui, é amigo e tal, então vai ser a primeira publicação de alguém terceiro dentro da editora. E já tem um livro também de um crítico carioca, que é o Paulo Teles, que é sobre o Elvis Presley no cinema, que está programando para o ano que vem. É assim, quem tiver interesse em entrar em contato, a gente conversa. A gente não quer abrir muito essa questão de receber originais para a gente também não enlouquecer, até porque é um selo editorial. É aquela coisa que eu falei do it yourself, em vez de ficar dependendo de editora, ou a gente está realizando os nossos sonhos, e por que não ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também?
e o Celso, a gente tem essa proximidade que a gente desenvolveu no mestrado e a gente vai lançar, mas podemos trocar ideia com quem queira publicar. Bacana, Deco, é isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal, assim, que tiver algumas perguntas, né? De repente já deixa registrado aqui para não perder o gancho, mas seria legal a gente já dar liga para a próxima apresentação, fazer como a gente fez nas mesas, né? De você conseguir mostrar o conteúdo. Além do que, eu acredito que algumas coisas vão transitar de uma apresentação a outra. Algumas perguntas vão ficar até mais ricas se a gente conseguir, né, colocá-las no final e relacionando, quem sabe, diferentes aspectos do seu trabalho. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Você tem mais 2 slides aqui, tem a Cinezen, que mais que você vai apresentar aqui? Tem aqui. Não, aqui já é um... Os contatos, perfeito. Não, pode voltar um pouquinho, de repente o pessoal às vezes quer dar uma capturada nisso aí. Acho que é bacana, né? Você tem as suas mídias. Esse era dos boçais, eu que fiz o desenho da capa, tá? Pô, sensacional, isso aí. Bom, quando a gente tem um projeto assim, né, a gente, como é que se diz, a gente atende o telefone, limpa a lixeira, né, e aparece na TV, tudo ao mesmo tempo, né? Conversei com algumas pessoas, mas ninguém se dispôs a desenhar o Bolsonaro pingando sangue, eu fui lá e fiz um Bolsonaro típico. Sério que ninguém se habilitou, né? O pessoal fica com receio, e aí eu fiz aquele sujeito estranho que invadiu o Capitólio lá, lembra? Sim, ixi, que história também. Mas tá ok aí então, Deco, vamos lá. Vamos partir para a próxima já então? Vamos lá, sem deixar a peteca cair? Ó, eu vou dar o teaser assim, ó. Batman! E aí, Deco? É isso aí, o Batman. Esse é o Michael Keaton, que é o Batman de 89, que vai voltar no filme do Flash agora. Né? Batman, vamos lá. Isso foi também o Jammer, meu querido orientador. Eu fui perguntar para ele sobre o que eu poderia falar, e aí ele falou da questão que é uma dificuldade que eu tive, que foi enquanto fã, e depois partir para pesquisa acadêmica, em relação ao objeto de pesquisa que eu sou fã já há muito tempo, desde pequeno. E aí o Batman, que foi objeto do meu mestrado e agora é objeto de pesquisa do meu doutorado. Bom, aqui é um trechinho da coleção. Essa foto foi feita para divulgar a exposição que a gente fez em 2019. Né? Então tem desde quadrinho, bonequinho, tem tudo aí, né? Para ver que eu gosto um pouco do Batman. Aí as principais dificuldades, né, enquanto fã, e aí partir para a pesquisa, e aí eu vou falar das dificuldades em 2 vertentes, porque é enquanto fã e enquanto jornalista também, que também até hoje eu sinto um pouco e estou aprendendo. Né? Primeiro é você criar esse distanciamento de objetos de pesquisa. No caso do mestrado, eu fui analisar a Batman série animada, que é uma série que durou de 92 até 95, e que eu sempre escutei que era um divisor de águas na animação e tal, mas mesmo no projeto para o mestrado eu tinha dificuldade de dizer o porquê no sentido acadêmico. Sabia dizer mais ou menos o porquê, porque ela trouxe influências do cinema, porque ninguém fazia igual, porque, né, aquela coisa do fã e tal, mas consegui criar esse distanciamento. Enxergar também, porque quando a gente é fã é difícil, eu lido com bastante fã também nos eventos geeks que eu faço, e aí às vezes vai para uma mesa de bar e tal, tomar um café e debater algum assunto, algum filme, alguma série, e para o fã é difícil enxergar os problemas, né, às vezes os defeitos que aquela obra tem e tal, né, o fã vai defender até as últimas consequências, por mais que no fundo ele possa até saber que um filme que nem Batman vs Superman, por exemplo, é um filme bem complicado e tal. E aí também consegui fazer conexões com as outras áreas de estudo, né? Porque aí eu fui analisar influências do expressionismo alemão e do noir, consegui conectar com questões ligadas à história, à filosofia, trazer outros autores e tentar encaixar esses autores, fazer essa conexão foi uma dificuldade bem grande também no começo. O Jamer está colocando que o fã sabe detalhes, eu vou chegar lá já. E o material fonte, porque os primeiros livros sobre o Batman no Brasil foram publicados por fãs. E aí depois começaram as pesquisas acadêmicas, inclusive tem a Rebeca Cambaúva, que fez o mestrado na EMB, está para defender o doutorado agora. Eu vou gravar com ela 7 horas da noite hoje para o Batman Day, que eu vou falar daqui a pouco. É uma pesquisadora também que teve o Batman como objeto de pesquisa no mestrado e no doutorado. E aí, outra dificuldade que eu tive, né, que ainda tem um pouquinho, é o jornalismo, a questão de a pesquisa jornalística é uma pesquisa acadêmica, e a escrita também, né? A maneira de citar as fontes é completamente diferente, né? No jornalismo, geralmente é aspas, vírgula, disse tal pessoa, e você pegou aquela declaração com um gravador, enfim.
o tamanho das frases, né? Porque na faculdade, depois que a gente vai para o mercado de trabalho também, tem aqueles manuais da Folha, do Estadão, é um jeito de escrever com frases curtas, parágrafos curtos, porque a gente tem que pensar numa maneira de um texto que toda e qualquer pessoa consiga ler e entender, né? Principalmente jornalismo diário, enfim, tamanho dos parágrafos, e rever algumas verdades absolutas, porque o jornalista é muito personalista, né? E vai criando as suas verdades ao longo dos anos, com o passar do tempo. Aí, quando você vai para o âmbito acadêmico, o meio acadêmico, você toma uma ducha de água fria, porque percebe que não é bem daquele jeito, né? E você tem que ser, enfim, abrir a mente, ser mais generoso, aprender a absorver as críticas e tal, e, enfim, isso foi muito importante, assim, conseguir fazer Estou fazendo essa transição ainda, né? Mas a questão de texto também é bem diferente. O jeito de escrever texto para um trabalho jornalístico e para um trabalho acadêmico, e às vezes eu me pego com alguns vícios antigos, assim. Bom, aí falar um pouquinho do meu mestrado, pesquisei o expressionismo alemão e o noir em Batman, série animada. Mas isso, vocês vão perceber que eu ainda fui de um jeito que eu estava um pouco confortável ali, porque é o cinema, que é uma área que eu lido há algum tempo, e o Batman e uma análise mais estética, algumas coisas temáticas e tal, mas ainda pude estar dentro do universo que não me levou ao tanto desconforto, ainda que tenha mudado bastante coisa do começo para o fim. O Jammer foi fundamental nesse sentido, assim, de me estimular a ir atrás de outras coisas, né? Aí aqui só um trechinho mais ou menos do que foi feito no mestrado, né? Então ia desde o expressionismo lá, aqui um caminho do presente ao passado. Então, por exemplo, o Pinguim do Batman série animada, para o Pinguim do Danny DeVito em Batman Retorno, para o Dr. Caligari, né? E aí Batman Máscara do Fantasma embaixo, que é um filme que foi para o cinema como parte da série animada, o Batman, o filme do Tim Burton, e o Fausto lá do expressionismo. Então, fazendo essas conexões, essa análise no mestrado. E aí veio a pandemia, né? Eu defendi e tal. Enfim, trabalho com crítica de cinema e tal, e a gente sempre defende que boa noite, professora Sheila. Chegou aqui. Mais uma vez, parabéns. Aqui eu já falei no começo, né? Parabéns por estar junto aí da comissão e por tudo que foi nesse evento lindo, né? E aí veio, bom, defendi e tal, a dissertação, e aí tem aquela coisa de, a partir do momento que você entregou um texto, ele não passa a ser mais seu, né? Do mundo. E aí foi, bom, eu já fiquei 2 anos e pouco, né, nessa pesquisa e tal, né? Então, bora levá-la para o mundo. E aí, como o Batman é um personagem de cultura pop e tal, eu falei, bom, vou tentar publicar um livro que consiga estar aí na praça e tal. Mandei o original, fiz uma adaptação para deixar a linguagem um pouco mais acessível e tal. Mandei para umas 30 editoras, saí mandando de madrugada para várias, mandava trecho do original, até falar isso para quem tiver vontade de publicar livro e tal, né? E aí umas 15 deram retorno, com diferentes tipos de proposta, das mais estapafúrdias, assim, até propostas interessantes. E aí acabei fechando com a editora Amavice, que é o selo acadêmico da editora Patuá, que é uma editora de São Paulo, de um casal, a Priscila e o Eduardo. Eles basicamente são os dois trabalhando em editora, eles publicam dezenas e dezenas de livros todos os meses, já tiveram indicação para prêmio Jabuti, geralmente livros de poesia, depois eles foram expandindo. Eu já tinha mandado o meu primeiro livro em 2016 para eles, só que eles não queriam publicar nada de cultura pop, que era esse livrinho aqui de bolso, né, do Batman e o Superman no cinema. Mas aí, como eles abriram o selo acadêmico, eles apostaram, e aí foi uma proposta legal, porque basicamente, às vezes é muito complicado lidar com a editora, você tem que gastar uma grana e depois você fica com 10% em cima da capa, os repasses nem sempre são feitos no período de contrato, é bem complicado, e eu tinha essa experiência do primeiro livro, que eu publiquei a primeira edição de forma independente, e depois teve uma editora que publicou uma tiragem maior para a CCXP de 2016, e até hoje eu não vi a cor dos repasses e tal. Então eu fiquei um pouco traumatizado. Então, com eles, como eu já conhecia, confiava, basicamente tive que pagar a revisão, uma revisora que eles indicaram também. Mas aí todo o processo eles fizeram e ficou um livro bem bonito, assim, material bacana, a capa, tudo. Foi bem legal. Eles disponibilizam na Amazon também. Então um livro tá percorrendo. E foi a ideia, né?
se eu fiz o mestrado, fiz um texto com as suas qualidades, suas imitações e tal, vai para o mundo e eu que seja sabatinado, né? Eu que sempre escrevi sobre a obra dos outros, eu quis dar a cara a tapa. E aí e mandei o livro para alguns lugares, né? E aí aquilo que eu falei, que eu já vou entrar na questão do fã, do pesquisador, principalmente quando a gente fala de personagens, né, queridos, populares, que nem o Batman, que tem 82 anos, né? Tem um fandom, um grupo de fãs muito intenso. E aí serve para Star Wars, serve para anime, serve para o que for, né? Nesse sentido. Eu quis ter esse feedback até para melhorar, porque eu fiquei um ano, terminei o mestrado esse ano de 2020, pandemia, para começar o doutorado agora. E aí mandei para alguns canais também. Então, por exemplo, esse canal, Ministério dos Quadrinhos do Rio de Janeiro, o Alessandro é professor doutor, acho que em Sociologia, se eu não me engano, né? E ele fez a análise do livro, elogiou alguns pontos e colocou outras questões também que eu não tinha percebido, e foi bem legal, assim, porque, de repente, uma futura edição, não sei, dá para melhorar alguns pontos. Então, ele foi bem honesto na análise, assim, achei bem legal a contribuição que ele deu. Aí mandei também para canal de fã, né? E é que tem aquela relação, né? Que eu vou aprofundar um pouquinho mais já. O Fábio da Luz, ele é de Curitiba, tem esse canal Caverna do Morcego, que eu acho que é o segundo canal com mais número de seguidores no Brasil. Tem um que é a Batcaverna, que tem centenas de milhares. O dele tem, acho que uns 30 mil inscritos. E aí ele fez esse unboxing, que é quando a pessoa recebe o livro e vai virando e mostrando as páginas. Mas aí ele me mandou por e-mail alguns toques de tipo, e é coisa do fã, né? Que a frase tal, no minuto tal, do filme tal, não era bem daquele jeito que eu escrevi, tinha uma palavra diferente. E o fã tem essa coisa de saber, de uma HQ de 50 anos atrás, na página 7. E ele me deu esse toque. E ele vai participar do Batman Day também, já gravei a participação dele. Foi bem legal. Para esses dois eu mandei. E aí teve um terceiro caso, que foi desse canal, que é lá do Amazonas, desse professor de História de Ensino Fundamental, que ele comprou o livro pela Amazon e fez um vídeo também bem bacana, falando do livro e recomendando para os alunos dele de ensino fundamental, né? Então, é assim, o texto está pronto, eu quis me expor e seja que tiver elogio, toque para melhorar e tal, a gente tem que estar aberto a isso também, né? Então, acho que foi algo que a questão acadêmica tem me ensinado ao longo desse processo. Aí chegamos ao doutorado e aí eu decidi ir por outro caminho, eu já saí da questão um pouquinho mais confortável que foi o mestrado, e aí mirar questões mais complicadas em relação ao Batman, e aí decidi ter como tema a propaganda de guerra e a xenofobia, fazendo esse recorte de uma série do Batman de 1943, no Brasil foi chamada O Morcego, e em 43 ela foi exibida nos cinemas, naquelas matinês cinematográficas, as pessoas iam para o cinema num sábado, passava a tarde, né? Tinha o Cine Jornal, tinha um curta-metragem, tinha 2 longas-metragens e tinham várias séries de personagens dos quadrinhos no começo dos anos 40 exibidas nesse contexto. Assim, a televisão ainda não era um veículo tão popular, né? Então as pessoas iam para o cinema com a família inteira e tal. E aí é uma série bem complicada, olhando em retrospecto, né? E aí eu coloco aqui, eu trouxe um pouquinho do meu projeto de pesquisa e do que eu vou falar também do Intercom e tal, né? Que é um pouquinho mais essa série de 43, porque a conexão com a série de 60, com a série televisiva de 66 eu ainda vou desenvolver. Mas aí foi a primeira adaptação para o cinema do personagem, né? Foram 15 episódios da Columbia Pictures, que fazia várias dessas séries, mas com orçamento bem precário, inclusive para a época, mas que ainda assim fez sucesso. E na pesquisa eu faço o resgate de contexto histórico, né? A gente está falando ali de Segunda Guerra Mundial, né? E de que forma essa série contribuiu ainda mais para a xenofobia das pessoas, dos estadunidenses ou norte-americanos, como preferirem, em relação aos estrangeiros, principalmente as pessoas do leste asiático, Japão, Coreia, China, etc, etc. Trago uma citação, né, que o envolvimento americano era esperado havia muito tempo, especialmente no mundo das revistas em quadrinhos, em sua maioria com equipes de jovens que provavelmente seriam chamados para servir nas Forças Armadas. Aí eu coloco que o Batman seguiria o caminho dos vilões estereotipados. O Batman, necessariamente, ele não sai trocando soco com o Hitler, que nem tem uma capa famosa do Capitão América, que o Capitão América está dando um soco
no rosto do Hitler, ou o Tocha Humana, não o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, mas o Tocha Humana da Era de Ouro, dos quadrinhos, que foi o primeiro personagem, a pessoa que se transforma em fogo, e que ele queimava acidentalmente o Hitler e matava o Hitler. Eu tenho esse quadrinho em formatinho aqui, uma história também ali dos anos 40, mas o Batman também serviria como peça de propaganda contra o eixo, principalmente Alemanha e Japão. Aqui eu trago, por exemplo, uma imagem de uma animada do Superman, né, que eu tive que pesquisar porque também esteticamente influenciou a série animada do Batman, que eu trabalhei no mestrado. Essa série do Superman foi exibida no cinema, foi uma série muito cara para a época, né? Se a gente comparar a animação dela, os movimentos, tudo que ela tem, inclusive com animações que nem Super Amigos, que é dos anos 70, 80, 40 anos depois, essa animação é superior, mas que traz um conteúdo bastante questionável, porque a partir do 8º, do episódio, entram vilões japoneses extremamente caricatos também. E aí eu trago algumas informações aqui. É importante ressaltarmos que o preconceito a povos asiáticos orientais não começa na Segunda Guerra, né? O termo perigo amarelo, ou terror amarelo, ou espectro amarelo, sendo metáfora racista que descreve os asiáticos orientais como um perigo ao mundo e à cultura do Ocidente. E aí podemos citar como exemplo o livro racialista Maré Ascendente da Cor contra a Supremacia Branca Mundial, de 1920. Aqui eu trago a informação de um sociólogo russo, que cunhou o termo de ensaio Le Péril Jaunais, aí minha pronúncia vai me denunciar, mas são alguns exemplos, né, dessa questão, desse preconceito racial com povos do leste asiático. E aí também, desde muito cedo, o cinema dos Estados Unidos mostra os estrangeiros, ou aqueles que não fossem brancos, de maneira caricata, como vilões, pessoas desprovidas de virtude e caráter. Um dos exemplos mais significativos é o filme Nascimento de uma Nação, do Griffith, que é um filme revolucionário no sentido técnico, principalmente reunir no mesmo filme alternância de planos, a questão da montagem e tal, trabalhar com um elenco grandioso, mas que é um filme extremamente racista, né? Os heróis do filme são pessoas da Ku Klux Klan e eles fazem uso de blackface também. Os personagens negros são atores brancos pintados, né? E aí trago uma outra fala mais recente, fazendo essa conexão com o que a gente está vivendo em relação à Covid, né? Que nos Estados Unidos a xenofobia é uma pandemia em si e suas causas e consequências passam pelo discurso. Aí quem afirma isso é a professora de psicologia da Universidade de Santa Clara, Sherry Wang, que depois de estudar a comunicação sobre doenças como ébola, zika, HIV, entre outras, concluiu que os termos escolhidos para designar certos agentes, como o vírus chinês, no caso do novo coronavírus, são um reflexo do preconceito enraizado na cultura estadunidense. Texto recente de 2021. Aí o ator que faz o vilão dessa série do Batman de 1943 é o J. Carrol Naish, que é um ator branco, saxão, né? E que não foi só esse papel que ele fez representando outras etnias e tal. Ele até foi indicado no Oscar, mesmo por viver um italiano, Giuseppe, no Sahara, né? Ele fez um personagem nas Novas Aventuras de Charlie Chan também, representando um chinês, e fez até o papel de um mexicano, né, no A Morte de uma Ilusão. Então, Hollywood, durante muito tempo, fez uso desse tipo de artifício, né, e recentemente teve uma novela brasileira também que fez uso da Yellow Face. Aqui está o J. Carrol Naish, né, aqui do lado esquerdo é ele, e aqui do lado direito o vilão, que é o Dr. Tito Daka, que é um vilão que não existia nos quadrinhos e foi criado justamente para essa série do cinema, porque seria uma série que levaria o Batman para muito mais pessoas, e essa propaganda negativa do estrangeiro, no caso dos japoneses, que eram os rivais na Segunda Guerra. Alguns exemplos aqui da questão do preconceito, né? O 4º episódio, batizado de Escravos do Sol Nascente, e o Batman, assim, ele ofende, tanto o Bruce Wayne, alter ego, como o Batman ofende os vilões, tem falas bem pesadas, assim. É até difícil de reassistir, ver essa série, porque né, a gente se sente mal. Aqui esse é o tipo de resposta que se ajusta à cor de sua pele, a fala de um dos capangas. A namorada do Bruce Wayne se espanta quando vê um japonês e tal, né? Bem exagerado, assim, é bem exagerado. O cineasta que dirigiu a série
Ele já tinha feito filmes de propaganda, mesmo sem ser acreditado, Bombardeio, no caso, que é do mesmo ano. E ainda tem umas coisas muito estereotipadas, que nem o covil do vilão. É dentro de um parque, você entra numa barquinha, vai por uns corredores, assim, como se fosse uma caverna mesmo. Chega no subsolo, tem uns budas gigantes, assim, umas estátuas de japoneses, tudo bem esquisito, no sentido de exagero, de caricatura, né? E aí tem o último episódio que se chama A Destruição do Sol Nascente. E aí eu coloco aqui no fim que se Batman, Bruce Wayne, caso existisse no mundo real, teria vergonha de ter visto uma série nesse sentido. Aqui as referências. Continua, porque eu estou desenvolvendo a pesquisa. É bem difícil mergulhar nesse tema, assim, né? Ainda mais vivendo o que a gente está vivendo, a volta desse pensamento xenofóbico, ou não volta porque estava, né, suprimido ali, mas as pessoas escancararam isso nos últimos anos, governo Trump, aqui com o Bolsonaro e tal. Para arrematar tudo isso, né, a questão do fã, do acadêmico, do jornalista, tudo que eu falei. No sábado veio uma ideia maluca, aquilo que eu falei de ser inquieto. Eu falei, bom, vai ter o Batman Day, que é em setembro, vou fazer umas lives. Conversei com algumas pessoas que eu já conhecia do universo do Batman aqui do Brasil. Acabou que o negócio ganhou uma proporção, tá virando uma bola de neve, tá até me assustando um pouco. Muita gente começou a entrar em contato e a gente vai fazer uma maratona de lives dias 18 e 19 de setembro, com pesquisadores, autores de livros, colecionadores, quadrinistas, assim, basicamente os principais nomes que lidam com Batman no Brasil. O Mário Barroso, que foi editor da Editora Abril, durante 20 anos ele editava a revista do Batman, autores como Jorge Ventura, entre outros. E a ideia é justamente isso, de ter dentro do mesmo espaço, do mesmo evento, a troca de ideias com quem pesquisa na academia, quem faz o trabalho jornalístico e com quem é fã e escreveu livros, e até para tentar quebrar alguns preconceitos que existem de todos os lados, né? Porque eu convivo muito com o fã, e o fã, às vezes, não entende o trabalho de pesquisa acadêmica, acha que quem é da academia tem que conhecer o que está escrito na página 21 do Gibi de 1943, que sequer foi lançado no Brasil, às vezes, e não é bem assim. Ao mesmo tempo, quem é da academia faz uso de livros publicados por fãs, né? Eu coloco aqui que essas áreas podem ser complementares, né? Pesquisadores utilizam livros feitos por jornalistas e fãs, os jornalistas utilizam livros feitos por pesquisadores e fãs utilizam material feito por pesquisadores e jornalistas, né? Então, a gente tem esse círculo, essa conexão, mas que nem sempre é entendida assim por quem é de cada segmento. Então, a ideia vai ser justamente tentar quebrar essa barreira, ou contribuir para a quebra dessa barreira. Estão todos convidados, vai ser no YouTube do meu canal, e hoje, já eu vou gravar com a Rebeca, que fez mestrado e doutorado na EMB, amanhã tem mais 3 entrevistas de manhã, e acho que vai ser, inclusive, um grande aprendizado para a minha pesquisa de doutorado. Boa noite, Vicente, bem-vindo. Acho que é isso, gente. Aí, qualquer dúvida, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero ter correspondido de alguma forma, assim, né? Eu tive sonhos com esse momento. É uma grande responsabilidade, e o evento foi lindo, e estou aberto aqui a questões. Maravilha, Deco. Tem questões aí, gente? Porque eu já tenho uma. Eu tenho várias, assim. Eu não Essa vou... menina, então, fala antes, Val. Só me dá tempo dele responder a mim, então. A não ser que você acabe cobrindo a minha pergunta. É um risco, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, assim, Deco, eu sei que você teve pesadelos e borboletas com este momento, mas, assim, eu quero primeiro te agradecer, te parabenizar. E aí, dizer assim, Deco, é muito complicado isso, né? Assim, essa coisa... eu vivo exatamente o mesmo dilema que você quando a gente está discutindo alguma coisa que a gente gosta, né? Tipo fã, e aí você tem que ganhar esse distanciamento como pesquisador, e aí você acaba entrando em tretas por conta de o lado pesquisador colocando alguma coisa que o fã fala, mas na página 3 o balão 4 não era assim, porra. E aí, às vezes você não quis fazer essa menção da página 3, o balão 4.
Como é que você lida, na verdade, assim, como é que você lida, assim, o André com o André mesmo, na hora que você, porque esse conflito é uma das coisas que eu vivo o dia inteiro, né, especialmente quando eu falo de Stan Lee. Como é que você convive com isso? Assim, tem uma hora que o pesquisador acorda de madrugada falando para fã, tem uma hora que o fã fala vou te matar, pesquisador. Como é que você lida com isso? Olha, Val, ultimamente eu tenho procurado assim, eu escrevo alguma parte, ou mostrar para outras pessoas, para ter um feedback também, porque às vezes também está tão mergulhado que não percebe, né? Mas acho que aos pouquinhos o lado pesquisador está ganhando mais espaço, assim. Né? Acho que eu já perdi muito, ou uma parte daquela coisa do fã mais cego, sei lá. Mas acho que o lado de pesquisa está ganhando cada vez mais espaço dentro do ser. Vida, assim. Então tá. Dentro do ser. Entendi. Então, assim, vamos lá. O Bob Kane, ele é judeu. Será que, e especialmente nessa primeira onda de quadrinhos, a gente vê que assim, os quadrinhos eles nascem muito centrados, muito focados nessa comunidade judaica que era bem gueto mesmo, assim, era submundo total, era uma forma de subsistência, de certa forma. Uhum. E aí eu caí exatamente no mesmo lugar que você, putz, que xenofobia, que não sei o quê, a gente começa a colocar todos as etiquetinhas. Mas será que isso não tem a ver como uma forma de vingancinha da forma judaica, no bom sentido, mas assim, aquela coisa bom, se eles me trataram mal, agora eu vou me vingar das outras raças e vou colocar essa visão também mais ardida, mais de ponta, assim, no sentido de levantar realmente algumas questões, estereotipar outras raças, meio que para colocar superioridade? Como é que você vê isso? Então, tem aquele livro, Os Homens do Amanhã, do Gerard Jones, que conta bem, né, esse processo todo, porque essa galera, o Bob Kane, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que criaram o Superman, também eram judeus, e outros ali, já não foram de famílias que migraram, fizeram a viagem por causa da Segunda Guerra, eles vieram no fim do século XIX, né? E foram para trabalhar ou fugindo de outros países ali da Polônia e tal. E aí tinham esses bairros em Nova York, mas aí esse livro conta que tinham alguns judeus que já tinham um êxito comercial, foram os caras que fundaram as editoras, né? Que tinham coligações assim com a máfia, com Frank Costello. Esse livro. Exato. Dizem, né? Era bem. E essa molecada era uma molecada que se sentia deslocada dentro da família, né? Das exigências da família de casar, de estudar e fazer alguma coisa que o sistema pedia que eles fizessem. Eles encontraram no desenho uma forma nos HQs. Nos HQs uma forma de se colocar no mundo e tal, né? Principalmente os que fizeram o Superman, né? Porque o Bob Kane também ele não foi tão honesto assim, em relação aos parceiros de criação do Batman e tal. E aí eu acho que eles trouxeram toda essa carga familiar e de imigração, de se sentirem deslocados na hora de criar esses personagens. Eu não sei se vingança, porque o oprimido às vezes dá uma resposta, né, de alguma forma. Mas o Superman, por exemplo, é toda a questão de Moisés, né, o cara que vai para um órfão, que vai para um novo mundo e se sente deslocado em relação a todo o resto da humanidade, e eles levaram isso. O Batman, a Rebecca coloca na dissertação dela de mestrado, que eu achei bem legal também, ela traz a questão do Freud, que estava em evidência no começo do século, e aí a questão da perda dos pais pelo Batman. E se a gente reparar também, todos esses heróis da Era de Ouro praticamente são órfãos, né? O Batman é órfão de pai e mãe, são assassinados. O Superman é órfão 2 vezes, né? Ele perde os pais biológicos em Krypton e perde o Jonathan Kent depois E chama Marta a mãe sempre chama Marta. As duas são as Martas, né? O Zack Snyder fez os dois no Batman vs Superman. Mas acho que é todo esse contexto desse período, né? Mas é uma geração de judeus anterior à Segunda Guerra, né? Que é do fim do século XIX, faz essa migração.
eles já são, acho que a segunda ou terceira geração já. Tem coisas muito enraizadas ali nesses bairros, nesse subúrbio de Nova York, e aí eles colocam a vazão toda ali, né? E as personagens femininas também, eles intensificam na questão da beleza, porque eles não conseguiam ter... eles eram deslocados, né? Como um nerd caricato que a gente enxerga, eles não conseguiam namorar, não conseguiam se socializar, e só se socializavam com aqueles que eles descobriam que tinham algo em comum, né? O Bob Kane, ele foi muito oportunista, porque o Bill Finger, que foi o co-criador do Batman, e só foi ser reconhecido como co-criador do Batman há poucos anos, porque durante décadas o Bob Kane tomou para si, sendo que o Bill Finger criou vários elementos dentro do universo do Batman, né? E foram décadas para reconhecer o Bill Finger, e hoje, obrigatoriamente, a DC ou qualquer pessoa que se referir ao Batman tem que dizer que é Bob Kane e Bill Finger e tal. É tipo a mesma coisa com o Stan Lee e o Ditko ou o Jack Kirby. É o mesmo tipo de treta, que talvez isso, de certa forma, é uma das coisas que... Por isso que eu te perguntei, porque eles tinham essa coisa de fui eu que fiz, não necessariamente fui eu que fiz, mas eu capitaneei essa coisa, enfim, e tinha aquele recorte, assim, a visão judaica da coisa, né? Talvez isso, de alguma forma, tenha colaborado para essa xenofobia tão exacerbada. A DC tem isso muito marcado nesses mundos mais fantasiosos, mais endeusados, mais míticos, enquanto que a Marvel ela já vai para um lado mais vida real, né? A vida como ela é, assim, do tipo, mostrando as dores do oprimido, enfim. Mas justamente essa era a pergunta para você, porque senão a gente vai entrar na nossa sessão geek e não vamos fazer isso agora. A questão da exploração, o Joe Shuster e o Jerry Siegel, que criaram o Superman, eles venderam os direitos por $100, né? E foram enrolados e passados para trás pelo Harry Leibovitz, o cara que era o dono da época da editora, que não era DC Comics ainda, que era judeu também, mas um judeu de grana, com 2 judeus pobres. Aí foi uma questão de classe, se aproveitar da ingenuidade de 2 garotos ali, né? E aí começaram a comercializar o Superman para tudo, né? Veio o programa de rádio, veio a série animada, e aí eles se ligaram que tinham feito algo importante quando eles foram num evento e viram que tinha um boneco gigante do Superman, várias pessoas com roupa do Superman, e eles não tinham noção de que o personagem que eles criaram estava rendendo milhares e milhares de dólares para uma empresa. Que isso também é uma característica daquela indústria naquela época, de passar a sessão de direitos autorais, de passar... Assim, estou fazendo esse negócio meio de bico como alguma coisa temporária e que daqui a pouco, opa, esse cara virou importante. E aí, assim, de novo, né? Talvez o retrato dos anos de 1930, 40 tenham sido anos muito cruéis, no sentido, assim, foram prolíferos do ponto de vista da criação desses personagens que ficaram marcantes, atravessaram eras, mas para os criadores talvez tivesse sido um negócio, assim, bem dolorido, né? Aí você teve a quebra da Bolsa de Nova York, toda a crise econômica, todo um contexto bem complicado, né? A primeira metade, a segunda metade do século, da primeira metade do século XX ali, né? Dos anos 30 aos anos 40, principalmente, assim, foi bem difícil, né? E os quadrinhos eram um produto muito barato, vendido em farmácia, lojinha, né? Custava centavos, assim. E quem ganhava muito dinheiro eram os donos mesmo, porque os artistas não ganhavam... Era um regime de trabalho, né, muito explorador, assim. É verdade. Pronto, Ju, eu fiz a minha pergunta para o Deco, porque senão a gente vai para uma sessão que daqui a pouco já não dá mais, porque o Deco tem que fazer a entrevista. Vai, Ju. É uma coisa bem simples, é uma provocação que eu acho que é interessante. A gente, assim, tanto como pesquisador, às vezes num trabalho jornalístico, ele é muito analítico e focado presente e passado. Você, com a propriedade que tem de conhecer muito bem a história desse personagem e alguns outros aí também, eu queria que você especulasse, considerando esse momento que a gente vive, ter que revisar alguns conceitos, algumas injustiças, toda essa xenofobia, estereotipia que passou, como é que você vê o futuro do Batman, por exemplo, o futuro de personagens como o Superman, mas assim, eu acho que a gente pode ampliar muito, vamos pegar um exemplo que seria o Batman que tem essa controvérsia do preconceito. Então você
pelo menos no futuro mais próximo, para onde você acha que vai esse personagem? O que deve acontecer com ele nos próximos anos? Ou que você gostaria que acontecesse? Dá para fazer uma especulação? Então, nos quadrinhos, primeiro que assim, quando a DC, lá nos anos 60, e a Marvel começaram a investir em representatividade, não foi só porque os caras eram bonzinhos, né? Eles perceberam que estavam perdendo dinheiro ao não fazer personagens negros, personagens, enfim, do leste asiático. E aí foi quando veio a leva na Marvel, o Pantera Negra, Luke Cage, na DC a gente teve o Raio Negro, teve o Lanterna Verde, o James Stewart, que é negro. Enfim, eles começaram a investir em mais representatividade nos quadrinhos. No cinema isso levou um bom tempo ainda, de uns anos para cá que a coisa tá, né? E eu vejo que há uma vontade de quem está produzindo, né? Tanto que vai ter agora uma série do Superman, que é um Superman do universo paralelo, com o Michael B. Jordan, né, o Superman negro. Então, acho que por parte dos escritores de quadrinho, de produtores, diretores, essa vontade. Só que você tem uma leva do fandom, que é uma coisa que eu nunca entendi, que é o nerd reacionário, porque o nerd, em essência, na infância, era deixado de lado. Eu vivi isso na minha turma de colégio. Ficava no meu cantinho lá, porque eu gostava de quadrinho e tal, devia ser um sujeito mais empático e mais aberto à evolução do mundo, né? A entender que todas as pessoas têm direitos, merecem se verem na tela, nos quadrinhos, na literatura. Então, eu acredito que, exceto essa onda de direitista e uma galera do fandom que se aproveitou dessa onda preconceituosa, né, que encontra nos seus representantes esses políticos, a gente vai ter cada vez mais espaço nos quadrinhos, e eu acho que no cinema, baseado em quadrinhos, para representatividade. Tanto que a Marvel no cinema já está indo para o caminho que vai herdar o Homem de Ferro, é uma menina negra também, nos quadrinhos já aconteceu. E agora o Batman, que é um personagem que fica mais cercado ali, mas você tem, por exemplo, no Batman você tem o Batwing, que eu esqueci agora o nome do personagem em português, que faz parte da Batfamília, é um personagem negro, a Batwoman, que é lésbica, né? E agora a Batwoman na série de TV, então, a segunda atriz que está vivendo a Batwoman sofreu uma série de ataques, porque a personagem é lésbica, a atriz que estava fazendo a Batwoman, que é a Ruby Rose, é lésbica, né, na vida real. E a que entrou agora é uma atriz negra para fazer a segunda temporada, e que parte do fandom também veio para cima. Mas eu tenho um pouco de esperança, porque você tem outra parte do fandom, que é a galera que né, tem empatia, entende e apoia, né, as mudanças. Então, eu sou otimista no sentido de a gente ver cada vez mais representatividade, diversidade nesse universo de cultura pop, porque todas as pessoas merecem se ver, se enxergar, se sentirem representadas, né? Eu quero colocar uma última coisa agora. Há um risco de repente, se expurgar alguns elementos preconceituosos mais fortes, chegar uma geração assim que expurgue esses elementos que realmente pregam injustiça, xenofobia, desigualdade. Isso fragilizar a estrutura do personagem que é construído ao longo de tantas décadas. Isso pode abalar o futuro desse personagem, então, como a gente está descrevendo, ou modificar de uma maneira positiva, negativa, neutra, totalmente inesperada. Como é que você entenderia isso? Os personagens já mudaram bastante em relação a quando foram criados. O Superman, quando foi criado, ele não voava e ele pegava os primeiros quadrinhos, e até nessa animação dos anos 40, ele não era o herói com o caráter e a índole que ele foi apresentado depois durante os anos. Ele socava os caras, ele matava, porque o Superman pegar um vilão e jogar na parede, ele matou a pessoa, né? Não tá no quadrinho necessariamente ou na animação, mas, pô, o Superman jogou alguém na parede, quebrou os ossos daquela pessoa, matou a pessoa. E aí foram burilando e tal, então acho que é natural, né? Acho que é até tarde para ter, né, esse tipo de transformação. E então eu super apoio, e eu acredito que vai ser positivo para todos os personagens, é enriquecedor. Acho que os personagens acompanham
as transformações da sociedade, né, as mudanças da sociedade, acho que tem que ser assim também. Do mesmo jeito que quando falavam para o Idris Elba ser o James Bond, eu acho que tinha que ser, né, porque o James Bond, em essência, é um cara bonito, né, e o Idris Elba é um cara bonito, porque ele não pode ser o James Bond, né, ele é britânico, então eu acho que quem lida com isso também, de alguma forma, que nem eu produzo evento, quem trabalha tem que tentar dar sua contribuição e dar espaço e incentivar essas transformações. Deco, deixa eu te fazer a última pergunta antes de ir embora. Você, assim, a gente pode, e tem marcado hoje, tanto na Marvel quanto na DC, a gente tem marcado as gerações, a geração geeks, que acompanharam que nem eu, que nem você, HQ, filme, a gente vem nessa trajetória. A gente tem uma geração que são as minhas filhas, por exemplo, que não necessariamente tiveram o contato com as HQs, elas já tiveram contato direto com os filmes, com as produções, elas já conhecem a versão super burilada do Batman, a versão super burilada de tudo que você quiser. Para elas, essa é a realidade delas. E elas tendem a consumir isso de um jeito diferente da gente que vem acompanhando essa coisa HQ, isso bate com aquilo, foi modificado ou não foi. Você acha que vai existir um certo apagamento ou uma tendência a um apagamento para esse passado, principalmente limpando, assim, passando pano mesmo, aquilo que ficou ruim para trás, tipo a Marvel fazendo agora com Stan Lee? Vamos apagar o Stan Lee da cena, né? Daqui para frente você não sabe quem é Stan Lee, vai apagar esse cara em algum momento. Você acha que essa coisa desse apagamento dos personagens, isso tende a acontecer? Acho que depende do estúdio, depende da editora e tal, mas o Stan Lee, acho que para a Marvel não deveria, né? Porque, mas pode ser sim que aconteça. Tem ainda já, além depois dos filmes, tem a geração dos games também, né? Tem uma galera que tem contato com esses personagens já direto em videogame. E, por exemplo, videogame é um negócio que eu nunca joguei, não conheço, não sei de nada. Não sou completamente, desde que eu nunca joguei videogame. Eu joguei Atari na vida e tem uma galera que conheceu os personagens por conta dos videogames, né? Então acho que corre essa tendência assim, e eu acho que cada vez essa geração de informação muito rápida, tudo na tela do celular, necessariamente as pessoas não vão ter interesse em saber como eram os personagens 20, 30 anos atrás. É um negócio que fica restrito ao nicho de quem é mais fã mesmo, do nerd fã que está mergulhado e quer isso que é, gente. Porque que nem o Fábio da Caverna do Morcego, ele é um cara, deve ser uns 10, 15 anos mais novo do que eu, mas ele está fazendo questão de ler, ele está lendo em ordem cronológica o Batman desde a primeira HQ do Batman, e está fazendo esse trabalho de reler tudo e tal, né? Então, mas ele é um entre outros que não fazem isso, né? E só complementando a pergunta do Júnior, a Disney, ela coloca agora nos filmes antigos o aviso de que contém retratos estereotipados de algumas situações, né? Tem esse tipo de aviso. Tem uma animação da Disney que acho que é o Fantasia, que é o único longa que eles não colocaram, porque é um filme que tem vários problemas de questão de racial, racismo muito presente, assim, né? De mostrar algumas pessoas humilhar, algumas situações de humilhação, eles querem colocar. Então, acho que os estúdios também passaram a ter esse cuidado para atualizar, né, de acordo com o que a sociedade pensa, parte da sociedade pensa, porque infelizmente tem uma galera que ainda se mantém no século retrasado, na Idade Média, sei lá. Show, Deco. Sensacional, Deco. Se deixar esse papo, vai longe, hein? Vai longe, falar. A Rebeca daqui a pouco vai aguardar o meu link. A Rebeca te larga e o povo não larga. Mas eu queria trazer, Ju e Deco. Deco, primeiro te agradecer, lindo, lindo, lindo. Assim, a gente já deixa para o próximo Extracampo o embate Marvel versus DC, porque vai ser divertido. Mas eu queria trazer a Sheila, a nossa fada madrinha aqui, para ajudar nesse fechamento tão lindo.
e aí passar a palavra. Sheila, você quer falar? E o professor Jamer não vai falar? Eu acho que o professor Jamer é que tinha programado aí. O Jamer falou lindamente no começo. Já falou lindamente? Fez uma bela apresentação aí agora. A palavra é sua, Sheila. Ah, que pena, eu perdi. Vocês me desculpem, eu também tenho que... Também estava com muito trabalho atrasado aí, então não pude... Mas eu estava acompanhando todos os comentários, os colegas, todo mundo falando. Olha aí, o Jamer já fez, tá? E eu agradeço mais uma vez aí, em nome, né, de nós da comissão, parabenizando vocês. Já vou pedir para vocês fazerem, quer dizer, juntarem tudo muito bonitinho, fazer um arquivo lindo, né, que vai servir de modelo para a próxima. Mostrou, e agora ainda a Valéria e vocês dois conduzindo o debate, né, mostrou o quanto foi acertado passar a vocês a bola, passar a vocês a apresentação, passar a vocês a coordenação. Nós estamos aí, essa discussão maravilhosa aí que vocês tiveram. Agradecer, evidentemente, ao André. O André, você estava chamando ele de Deco, e eu não conheço o André como Deco. Muito essa fala, eu não conhecia, eu nem sabia tanto dessa... Eu tinha visto uma vez, até ia contar para ele, eu tinha visto uma vez, chegou aqui em casa, um vídeo, justamente, que era de... meio, ele fazia uma história do cinema, assim, dos gêneros, inclusive, do faroeste e tal, desse ponto de vista dos judeus, porque os judeus são os caras também que fizeram os estúdios, né? Então, mas aí eu comecei a ver, eu falei, não, pelo amor de Deus, isso está muito umbilical, é uma coisa, tudo se explicava pelos sofrimentos, pelo isso, pelo aquilo, e eu mesma, acho que inclusive era uma época ainda de vídeo cassete, que você gravava por cima, tal, eu achei, né? Mas realmente tem essa coisa, fiquei bem interessada, acho que eu vou até usar isso aí, se alguém quiser apresentar, eu chamo no meu curso, porque acho que é uma coisa interessante da gente discutir. Gente, não tem mais o que falar, vocês estão todos de parabéns, vocês que apresentaram nossos alunos estão super de parabéns, né? Só temos que sair, tomar muita cerveja, não é? E comemorar, tá? E muito obrigada, André, e vocês da equipe aí que, como eu falei, passaram, né? Você passaram, como dizem os argentinos, né? Agora tem a edição 2.0, né, Sheila, ano que vem. Exatamente. Com vocês, edição 2.0, momento de passar o bastão para as próximas gerações. Eu vou te colocar na fogueira agora, né, Valéria? Você colocou todo mundo na fogueira, agora é a sua vez. Você tem mais 3 anos aí pela frente do doutorado, né? Pois é. Vai ter que auxiliar as próximas equipes aí. Porque isso aí. Jornada, você vai ser a pessoa que vão te buscar aí para saber como é que faz. Não, isso com certeza. A fada madrinha passa a ser você, tá? Tá eleita, já está com a fada, né? No próximo ano, tudo tem a ver com a Valéria. E também com o Júnior e também com os nossos queridos, eu não sei se eles estão aqui ainda, o Ângelo, a Mariana, o Davi. O Davi está aqui com a gente. Então. Oi, estou aqui. Obrigada, Sheila. Assim, a gente vai deixar os nossos herdeiros, o Davi já vai vir para o mestrado logo, porque piscou já veio, o Júnior já vai vir para o doutorado, porque sim, porque eu falei que ele tem que fazer o doutorado, porque sim. Deixa eu terminar meu mestrado primeiro, por favor. Mas, gente, eu queria agradecer a todos. Sheila, obrigada por ser nossa fada madrinha. Jamer, obrigada por estar aqui em nome da coordenação e acompanhar a gente quase o tempo todo.
André, Deco, velho, te devo essa. Quando a pandemia, chopes na gente, que a gente merece. Queria agradecer a todos, Tati, Nara, Laura, Inês, Vicente, que acabou de sair. Quero agradecer realmente a todos o carinho que vocês acolheram no nosso evento. Ao Davi, ao Ângelo, a Mari, Ju, Parça, total. Queria realmente agradecer a todos vocês, a toda a audiência que esteve aqui com a gente. Feliz 15 anos, PPG, com vida longa e próspera para mais 15. E que nós os vejamos com saúde, porque a gente merece contar essa história. Queria agradecer realmente a todo mundo, dizer para vocês que os melhores momentos do Extracampo, primeira edição, logo, logo estarão no nosso canal do YouTube. As nossas redes sociais vão ficar ativas ainda por um tempo, assim, para a gente mostrar os anais. Quem participou ainda vai ter certificado de participação. Tem muito conteúdo para aparecer ainda, gente. Nossa, coisa ainda tem chão aí. Fiquem ligados com a gente, vale a pena. E deixar um beijo no coração de todo mundo. Segunda-feira tem aula, não esqueçam que a partir de segunda-feira, viu, Deco? Segunda-feira é aula de teoria da comunicação e na terça é a Laura, tá? Na terça, estarei lá na terça. Deixar um beijo no coração. E na quinta, Sheila, estou com você, já que você tão gentilmente falou, quem quer fazer esse debate? Acabou de entrar assim como uma luva assim na minha vida. Tá vendo, minha fada madrinha aí? O que acontece? Tá certo, obrigada. Que bom, que bom. Vamos ficar todos muito contentes, descansar, felizes. Não é? E aí, gente, valeu, obrigada pela audiência, obrigada pela paciência. Espere a gente nos próximos canais do YouTube, sigam a gente nas redes sociais. E no ano que vem tem mais Extracampo, a jornada, o retorno. Quem sabe se vai ser presencial, isso, o híbrido, a gente ainda não sabe, mas Extracampo 2.0 vem por aí. Um beijo, galera, fiquem bem. Valeu, valeu, valeu. Obrigada. Obrigado, Val. Valeu. Ótimo, foi ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.